tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jardel, eu faço parte do grupo espírita Eurípides Barçanufo, situado na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Eu estou aqui para dar continuidade ao projeto Nos Passos de Emmanuel, que tem como objetivo trazer você a palavra do Cristo à luz da doutrina espírita. Para que nós consigamos alcançar esse objetivo, nós estamos nos apoiando no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Então, a lição de hoje é a lição de número 144, intitulada Em Meio de Lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiro aos meios dos lobos. Quem disse isso foi Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 3. Agora vamos ao comentário de Emmanuel. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete os carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instruir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso expirá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi convidado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros e embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Emmanuel. O texto é lindo, né? Como sempre, Emmanuel muito profundo, né, nas suas explicações perante as passagens bíblicas. É interessante que esse capítulo aqui, nós podemos levar ele para um lado muito pessoal, né? Eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. Nós podemos levar, quando o trabalhador é aquele trabalhador que está disposto, a enfrentar os lobos internos, as feras internas, que te impedem de prosseguir com o trabalho. Nós podemos levar em consideração esses trabalhadores, em meio aos lobos externos, aqueles que vieram para deixar o mundo um caos. Não digo que Deus tenha mandado eles para isso, mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que é respeitado por todos. O livre-arbítrio é indubitavelmente
respeitado por Deus. Né? Deus não fere o seu livre-arbítrio. Ninguém vem para cá para fazer o mal. As pessoas optam por fazer o mal. E Deus manda os trabalhadores, né, que já têm uma jornada espiritual maior, têm uma vivência espiritual maior, né, para que ele fosse como cordeiro em meio aos lobos, né, para servirem de exemplo e mostrar qual que é o caminho correto a se seguir, baseado na postura de Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. E quando ele fala aqui, entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. É interessante observar, né, quantos de nós, né, vamos aí às lutas diárias, né, dentro da falácia. Né, nós falamos muito e fazemos pouco. Né? Às vezes Jesus nos envia, né? Às vezes nós temos maturidade o suficiente para estar naquela situação, comportar naquela situação de uma forma cristã, conforme os desígnios de Cristo, mas nós não nos comportamos, né? Nós louvamos muito a Jesus, nós agradecemos muito a Jesus, né? Mas a nossa prática no Evangelho do Cristo é pouco. É pouca. Nós somos ainda muito hipócritas, né? Por isso, e muitas das vezes nós deixamos os lobos nos pegarem, né? Tanto os lobos internos, né, que são seus defeitos internos, suas imoralidades internas, né, que abafam a sua vontade em evoluir, tanto os lobos externos, né, que vêm com esse intuito mesmo de deixar o mundo nesse caos. Né? Mais uma vez, Deus nos envia, através do livre-arbítrio deles, eles deixam o mundo em caos. Né? E nós permitimos que eles dominem, né? Porque nós não temos ainda, né, o pensamento, né, e a ação direcionada no Evangelho do Cristo. Porque se nós estivéssemos focado no Evangelho do Cristo, se nós estivéssemos pondo em prática o Evangelho do Cristo, o bem já teria prevalecido nesse mundo. Né? O mal não tinha prevalecido nesse mundo. Né? O mal jaz no maligno, isso é bíblico. Né? Por quê? Porque as pessoas permitem que o mal ainda as domine. A força, a vontade a mola propulsora do espírito ainda é inferior, né, aos maus que nos rodeiam, aos lobos que nos rodeiam. Né? Quando a gente começa a perceber que nós temos capacidade de superar, né, todos esses lobos, nós podemos ser cordeiros, mas cordeiros, como diz assim, podemos ser cooperadores, como está aqui, ó, aliás, para o serviço da envergadura desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiro ao matador, e sim à gleba do serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais, entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Vi de Jesus quando veio aqui. Jesus chegou e as pessoas que estavam ao redor dele, né, o Império Romano, né, vieram como lobos. Né, e às vezes até as pessoas, muitas pessoas ao redor, né, querendo crucificar o Cristo, né, querendo, né, tanto que o crucificaram, né, querendo pegar Jesus a todo custo. E Jesus, com a sua exemplificação, ele atraiu muitas pessoas para si, né? Ele atraiu uma multidão para si. Por quê? Porque o seu exemplo de amor arrastou uma multidão. Agora eu pergunto, por que nós não arrastamos uma multidão perto de nós? Por quê?
nós temos conhecimento do Evangelho, né? Nós temos a ciência de como praticar o Evangelho, porque hoje em dia nós temos a opção de ir direto à Bíblia, né? Que é a fonte primária. Nós temos a doutrina espírita, que é uma bênção na nossa vida, que nos deixa bem mais cientes, né, do que é a verdadeira origem do Evangelho. Nós temos ali a evangelização de espíritos do professor Eurício Barçanufo, que destrincha o Evangelho para a gente, mastiga o Evangelho, nos mostra de uma forma bem lúcida como praticá-lo. Né? E isso fora as outras religiões que vêm trazendo isso, talvez de uma forma mais simples, né? Mas vem trazendo. Nós temos várias opções de entender o Evangelho. Nós ainda não entendemos. Jesus deixou a fórmula para a gente, é só a gente seguir. Ele não escreveu, mas os seus percussores escreveram. Os seus discípulos escreveram. E ele enviou ao longo dos séculos, dos milênios, né, seres iluminados já entenderam e praticaram o seu Evangelho para que pudesse deixar isso bem mais claro para a gente. Então, quando Deus nos envia em meio aos lobos, quando Deus nos envia em um mundo onde a perversidade domina, é para que nós sejamos luz, né? E para que a nossa luz segue as trevas que há nos outros e cega também as trevas que há dentro de nós mesmos. Porque nós ainda não alcançamos essa iluminação, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos uma luz dentro de nós. Nós temos sim uma luz, e nós podemos expandi-la ou retraí-la conforme nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. Isso vai depender de cada um de nós. Então que você seja um cordeiro sábio perante os lobos deste mundo. Que você seja um cordeiro sábio perante os lobos internos que há dentro de você. Não deixe eles te dominar, não deixem eles te matar. Que não deixem de matar a sua força de vontade em seguir o Evangelho do Cristo. Que a luz do Evangelho esteja sempre presente na sua casa, no seu lar, né? E que nós consigamos alcançar, né, o objetivo e cumprir o pedido de Jesus, né? Eis que vos mando como cordeiros no meio dos lobos. Que sejamos cordeiros fiéis ao Cristo. Muito obrigado pela sua presença. Que Jesus te abençoe. Que Jesus esteja presente na sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.